Eu tenho que continuar porque o Clube do Remo conseguiu uma vitória extraordinária lá na Arena Pantanal. 3-1 contra o Cuiabá. O Clube do Remo é vice-líder da Série B, está garantido nessa rodada no G4 do Campeonato Brasileiro. Sexta vitória consecutiva, um placar, nossa, excepcional. E a atuação? Primeiro tempo muito bom, segundo tempo não, o segundo tempo cometeu algumas falhas, mas teremos tempo para analisar a partida de hoje, mas temos que começar o vídeo falando que o Remo sim está perto do Campeonato Brasileiro da Série A. Lógico, 57 pontos, ainda 12 pontos em disputa, 2 jogos dentro de casa. Se o Remo fizer o dever de casa dele, o Remo estará na Série A. A vitória foi tão importante em todos os aspectos. A vitória deixa o Cuiabá mais distante. O Cuiabá pode chegar a 62. Se o Remo fizer o dever de casa, chega a 63. Ou seja, o Cuiabá, mesmo vencendo todos os jogos, o Remo fazendo o dever de casa, o Cuiabá já não alcança o Clube do Remo. Isso significa que é menos um clube na disputa, menos um time nessa disputa. E a rodada começou muito boa, com empate Novo Horizontino e Botafogo de São Paulo. O Novo Horizontino dominou o jogo, mas sofreu um gol no final. Esse empate é importantíssimo. O Clube do Remo coloca 2 pontos de vantagem para o Novo Horizontino. Ainda tem alguns jogos importantes nessa rodada, como Atlético Paranaense e Amazonas, Criciúma e Goiás, Volta Redonda e Curitiba. Então assim, tem vários jogos importantes ainda nessa rodada, mas a rodada começou da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível é o Leão vencendo. E o Clube do Remo vence o Cuiabá num jogo difícil, um adversário que tem qualidade, o adversário também está brigando pelo acesso, jogando fora de casa. Um cenário complicado, porque nem pelo aperto da torcida, a pressão da torcida, porque o Cuiabá não tem uma torcida que vai pressionar o jogo todo. Compareceu até um número apenas razoável. Você vê um time disputando acesso, ingresso a R$5, apenas razoável, não tem torcida para lotar realmente, passa longe de lotar a Arena Pantanal, mas era um cenário difícil porque o Cuiabá sim é um time com qualidade e há 2 rodadas, nesse mesmo estágio, na Arena Pantanal, venceu o líder do campeonato, Curitiba, por 1-0. Então isso mostra que o Cuiabá tem sim qualidade e o placar foi excepcional. E se o Remo não demonstrasse qualidade nesse jogo, não teria vencido a equipe do Cuiabá. Meu nome é César Mairink, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, então gostando desse tipo de conteúdo, compartilhe com os amigos, divulguem, porque só assim para o YouTube entender que vocês estão gostando. E o mais importante, se inscrevam aqui no canal. Sem mais delongas, vamos para a análise de hoje, vamos analisar esse Cuiabá 1, Clube do Remo 3. Guto Ferreira mandou a campo o Remo com Léo Lang, Marcelinho, Kaique, Klaus, Jorge, Caio Vinícius, Pedro Castro, Pana, Nico Ferreira, Pedro Rocha e Diego Hernandes. Nessa vitória de 3-1 pro torcedor do Clube do Remo realmente ficar eufórico, escutando foguetes. Até agora eu tô gravando o vídeo, que horas? 23h58 nesse exato momento. Foguetes escutando aqui perto de casa aqui. Então assim, a torcida realmente está feliz e tem que estar feliz, tem que comemorar, tem que ficar ansiosa para chegar no outro domingo para pegar Chapecoense, um jogo duro, confronto direto também, um jogo bastante importante, depois do Novo Horizontino fora, mas um passo cada vez. E o passo de hoje foi dado de uma maneira extraordinária. O Clube do Remo jogou e conseguiu um resultado de time que quer o acesso à Série A. E o Clube do Remo fez o primeiro tempo muito bom. O Cuiabá explorando as pontas, explorando muitas alas, tendo certa liberdade, atacando bem o Clube do Remo, pressionou mais, o Cuiabá finalizou mais, mas na partida toda o Léo Lang não fez nenhuma defesa. Defesa difícil, ou pelo menos defesa média, não fez nenhuma nível de dificuldade. Sofreu o gol, a culpa não foi dele. Ou seja, sofreu gol, não fez defesa. Isso foi interessante. O Cuiabá mandou 2 bolas à trave, mandou pelo menos umas 3 bolas, a bola raspando a trave, que o Léo Lang não chegaria nelas. Mas o Léo Lang mesmo não foi exigido. Como o goleiro do Cuiabá também não foi exigido para fazer grandes defesas. O Remo fez 3 gols, tá? Mas ele não foi exigido. Talvez no lance que ele foi mais exigido foi no chute do Jaderson, no rebote, o João Pedro fez o 3º
terceiro gol do clube do Remo. Então, assim, foi uma partida que o Cuiabá finalizou muito, só que o Léo Lang não foi exigido. E foi o primeiro tempo que realmente o Cuiabá se interessou pelo jogo. Só que o Remo se portou bem, né? O Remo se portou bem porque o Remo é forte em jogadas aéreas e o Remo tentava aproveitar o contra-ataque. Na jogada aérea, cruzamento, Pana de cabeça, sozinho, uma falha terrível de marcação da equipe mato-grossense. O Pana grego faz 1-0, seu primeiro gol com a camisa do Remo. O Remo fazia 1-0, o Cuiabá ia pra cima, só que ele deixava espaço. Só que sabe o que era interessante? O Cuiabá deixava espaço, mas exigia do trio ofensivo do clube do Remo qualidade, tá? O Nico Ferreira, o Pedro Rocha, o Diego Hernandes, eles precisavam ter qualidade para conseguir concluir as jogadas. E foi assim que o Nico fez aquele golaço no final do primeiro tempo, fazendo 2-0 para o clube do Remo. Porque tinha um certo espaço? Tinha. Mas se fosse um jogador que não tivesse qualidade para pegar a bola, partir em velocidade, driblar um jogador, jogar a bola mais para o centro de campo para aumentar seu ângulo para finalização e mandar aquele balaço na gaveta do goleiro adversário, não conseguiria chegar ao gol. Ou seja, o Cuiabá ele dava certa liberdade para o clube do Remo, só que o clube do Remo aproveitou porque teve qualidade, teve bastante qualidade. Defensivamente, o clube do Remo ele cedia espaço. Isso foi o jogo todo. Isso para mim foi um erro do clube do Remo, porque ele começou a ceder muito espaço, principalmente para o Cuiabá ficar cruzando bola na área. O Cuiabá cruzou muita bola na área. Então era um Remo que no segundo tempo, principalmente, não deixava o Cuiabá pegar praticamente todos os rebotes e cruzar muitas bolas na área. No intervalo ainda saiu o Pana para a entrada do Natan Pescador. Nisso, até antes do intervalo, na verdade, no final do primeiro tempo, essa substituição, para mim, não vou falar que foi errada, mas muda a característica do meio campo do clube do Remo. O Pana é o meio de articulação. O Natan não é esse meio de articulação. O Remo perdeu em velocidade e perdeu em criatividade. Hoje, o Natan, pela idade, pela característica, eu vejo ele mais como um segundo volante, tendo essa função de começar uma transição ofensiva, porque ele tem qualidade no passe para isso. Mas ele não é aquele meia de articulação veloz, um pouco mais magro, habilidoso, do drible. Não. Ele é um jogador para começar uma transição ofensiva, para aparecer lá na frente, quem sabe tentar uma finalização a média e longa distância. É isso. Então, você tirar o Pana, que tem uma característica diferente, para entrar no Natan, você mudou a maneira do seu meio campo de jogar, mas também não tinha outro. Não estou falando que foi errada a substituição. O Pana saiu lesionado, talvez colocaria o Natan também, mas você muda um pouco a característica da equipe. E foi um clube do Remo que, no primeiro tempo, igual eu falei, fez um bom primeiro tempo. Jogo difícil, fora de casa, adversário direto, o Cuiabá precisava vencer e você para o intervalo com 2-0, mesmo, lógico, sofreu uma pressão que seria natural o clube do Remo sofrer uma pressão. O primeiro tempo foi muito bom. Já o segundo tempo, não. O segundo tempo o Remo caiu muito de produção, mas caiu demais. Se no primeiro tempo o Remo conseguia sair para o jogo, no segundo tempo não. O Remo abdicou de atacar e, para mim, o principal erro do clube do Remo foram as substituições ofensivas. As substituições ofensivas, para mim, praticamente mataram o clube do Remo. O Janderson, que deveria com aquela válvula de escape para tentar armar uma jogada, pegar a bola em velocidade, por mais que ele tenha participado do gol do clube do Remo, ele errou praticamente todas as jogadas que ele tentou, errou até passe no campo defensivo, 2 vezes ele armou a equipe adversária, então ele não entrou bem. O João Pedro, aí que tá, curioso. O João Pedro fez o gol, fez o terceiro gol, só que não era um jogo para o João Pedro, tá? Eu entendo até as opções do banco de reserva, não tinha tantas opções assim o Guto Ferreira, mas não era tanto um jogo para o João Pedro. Então, para mim, as substituições ofensivas mataram o clube do Remo. Pode parecer contraditório, porque o clube do Remo chegou ao terceiro gol, lógico, com o João Pedro, que fez o papel dele de centroavante e fez seu primeiro gol com a camisa do clube do Remo. Só que as mexidas, e não é que no segundo tempo o Diego, o Nico e o Pedro Rocha tiveram uma partida fabulosa no segundo tempo. Não, no primeiro tempo, sim, pelo menos alguns deles, principalmente o Nico, sim, né? Mas na segunda etapa, não. Então, ok, na segunda etapa cansaram, caíram de produção, estavam sentindo, então a substituição, não vou falar que foi errada por causa que os jogadores cansaram e era a opção que tinha no banco de reservas. Só que os jogadores que entraram
não deram a mesma qualidade e o Remo, para mim, sofreu depois que aconteceu as substituições, porque praticamente matou o clube do Remo. Teve um ataque que conseguiu eficácia de quase 100% no segundo tempo, né? O gol do João Pedro, mas sofreu sim uma pressão muito absurda da equipe do Cuiabá. Ainda tivemos algumas outras substituições, como saída do Diego Hernandes para a entrada do Jadson, o Jadson para compor mais um meio-campo, para tentar fechar um pouco mais, mas ele que tem a participação no gol do Cuiabá, que a bola sai do canto dele, do jogador que ele está marcando, permite cruzamento, falha defensiva do Kaique, o jogador do Cuiabá aparece livre nas costas do Kaique para finalizar de cabeça, sem chance para o Léo Lang, ou seja, um erro defensivo, porque no segundo tempo o Remo errava muito defensivamente, o Remo deixava espaço, tanto das alas quanto da defesa. Teve o outro lance quando tá aos 35 do segundo tempo, quando depois o Cuiabá fez o primeiro gol, que o jogador do Cuiabá saiu na cara do Léo Lang, só que ele não teve domínio, ele dominou no peito, a bola escapuliu e o Léo Lang defendeu. No primeiro tempo já teve um lance muito parecido, bola nas costas da defesa do clube do Remo, o jogador não teve domínio, a bola sobrou para o Léo Lang, ou seja, o Remo correu riscos. E no segundo tempo, que não foi bom do clube do Remo, porque o Remo não conseguiu atacar. Entendo o cenário que seria difícil, entendo que o Cuiabá foi para cima, seria mais complicado, mas dava para ter sim uma outra postura, no mínimo de não errar tanto defensivamente, mas acabou errando. No final do jogo, o João Pedro fez o terceiro gol do clube do Remo e o clube do Remo acabou a partida com 3-1, como eu disse, um placar fantástico, tá? Um placar fantástico. Análise, não é uma crítica à partida, porque a partida, igual eu falei no primeiro tempo, achei muito boa do clube do Remo. O Remo teve qualidade, soube segurar o adversário, soube segurar as pretensões do Cuiabá e teve qualidade para fazer os seus 2 gols. A crítica vai no segundo tempo, porque no segundo tempo o clube do Remo abdicou e correu muitos riscos, tá? Não é porque venceu que não correu riscos. O Remo correu muitos riscos na segunda etapa. Enfim, talvez poderia ter tido uma outra postura, jogar de uma outra maneira, mas venceu o jogo. Venceu o jogo, chega agora a 57 pontos, quase na casa dos 60. Destaque para mim, Jorge defensivamente, para mim foi bem o Jorge defensivamente. Marcelinho foi substituído pelo Pedro Costa na lateral direita. Pedro Costa é um jogador que não tem nível para mim de jogar a Série B. Caio Vinícius, um bom primeiro tempo, segundo tempo, muito bom primeiro tempo do Caio Vinícius, tá? Eu gostei muito do primeiro tempo do Caio Vinícius, na marcação. Segundo tempo, eu acho que caiu de produção. Pedro Castro, apenas uma partida razoável, depois do segundo tempo ficou muito perdido, como todo o meio-campo do clube do Remo. Pana, autor do primeiro gol, até quando foi substituído no primeiro tempo, fazia uma boa partida. O trio ofensivo, Diego Hernandes, João Pedro e o Nico bem. O Nico fazendo gol, o Diego Hernandes dando assistência, Pedro Rocha dando assistência também. Ou seja, curiosamente, os 3 atacantes do clube do Remo, se não for aquela partida deslumbrante dos 3, qualidade técnica, os 3 foram bem porque os 3 tiveram participação diretas em gols. Então, por isso que eu falo, 3 atacantes tiveram participação diretas em gols, aí acabou sendo substituído e o Remo acabou sentindo, né? O Remo acabou sentindo essas substituições. Mas os 3 estiveram bem, principalmente na primeira etapa, porque foi um clube do Remo bem na primeira etapa. É um clube do Remo que na primeira etapa praticamente definiu a vitória. No segundo tempo correu alguns riscos, mas saiu com os 3 pontos. Agora é pegar a Chapecoense no próximo domingo. A Chapecoense que ainda vai jogar na rodada só na segunda-feira, em casa contra a equipe do Operário. Mas depois vai pegar a Chape em casa. E se vencer, meus amigos, chegar a 60 pontos, faltando 9 pontos ainda em disputa, ficará muito perto do acesso. Mas um passo cada vez. Hoje é para comemorar, porque o Clube do Remo está fazendo história no Campeonato Brasileiro da Série B. É isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se inscreva no canal. Um abraço e até o próximo.